vocês? Bom, nessa nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar os últimos dois assuntos relativos aos gases, tá certo? Densidade de gases e também, galera, a lei de Graham, tá? Que trata aí de dois conceitos, que é a difusão e a efusão, perfeito? Vamos lá, então? Bom, começando aí, galera. Primeiro com a densidade de gases. Aqui, inicialmente, eu vou abordar a densidade absoluta de um gás, tá? A densidade absoluta, também conhecida como massa específica, é só a gente lembrar que é uma relação, né? Entre a massa e o volume, perfeito? Só que eu quero chegar numa fórmula, né, envolvendo gases, né, pressão, temperatura, o R, né, que é a constante universal. Então, para isso, a gente vai ter que lembrar lá do nosso PV nRT. Só que o que eu não posso esquecer? Que N, número de mols, é massa pela massa molar, perfeito? Então, eu vou fazer uma substituição nessa fórmula. Então, vai ficar pressão vezes o volume é igual a massa vezes o R vezes o T. E tudo isso, galera, eu vou dividir por Emão. Por quê? Eminho dividido por Emão é o número de mols que eu substituí. Tá certo? Continuando aqui, então, ó. Vai ficar da seguinte maneira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Emão e passar para cá multiplicando. Então, vai ficar pressão vezes o volume vezes o Emão, que é a massa molar do gás, é igual Eminho vezes RT. Tá certo? Lembrando que eu quero chegar na densidade, certo? E para eu chegar nessa densidade, eu tenho que chegar nessa relação aqui, ó. Densidade é a massa dividido pelo volume. Então, olha o que eu vou ter que fazer aqui, ó. Esse P eu vou multiplicar pelo M e vou isolar o V, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. PM vezes V é igual. Aqui eu vou isolar o M e vou deixar o RT separado. Então, vai ficar MRT. Olha o que eu posso fazer agora. Eu posso pegar esse volume e passar para cá dividindo. Aí ficaria assim, ó. PM é igual massa dividido por volume RT. Aqui, galerinha, a gente já chegou na densidade. Por quê? O que é densidade? Não é massa por volume? Então, ao fazer essa divisão, eu já chego na densidade. Então, vai ficar assim, ó. Densidade de gás, como que eu calculo? É PM, é o produto da pressão pela massa molar. Como o RT está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Dividindo por RT. Só uma coisa importante aqui, galerinha. A densidade de um gás, ela tem uma relação com a temperatura, né? Ó, se a gente verificar aqui, ó, a temperatura está na divisão embaixo e a densidade está em cima. Ou seja, se eu aumentar a temperatura, o que acontece com a densidade? Ela diminui. Só que eu tenho que levar em consideração que a pressão se mantém constante, tá certo? Mantendo a pressão constante, se eu aumentar a temperatura, a densidade do gás vai diminuir. Que é o que acontece com o balonismo, né, gente? Quando a gente tem balão, a gente aquece o ar, né, dentro do balão. Por quê? Um dos motivos é que ao aquecer o ar, você está diminuindo a sua densidade. Aí ele consegue subir na atmosfera com mais facilidade. Perfeito? Então, essa é a formulinha que a gente usa para calcular a densidade de gases, perfeito? Só que a gente também tem um conceito, galera, que é chamado densidade relativa. O que é a densidade relativa de gases, né? É uma divisão. Então, eu calculo a densidade de dois gases e divido uma pela outra. Só que, como que isso mais aparece para a gente, galerinha? Isso aparece da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha dois gases, tudo bem? Então, eu quero descobrir a densidade relativa do gás A em relação ao gás B. O que isso daqui significa? Que eu vou pegar a densidade do gás A e dividir pela densidade do gás B, perfeito? Vou fazer uma divisão entre as suas densidades. Só que voltando aqui no nosso slide,
Como que eu calculo a densidade de um gás? A densidade de um gás é o produto da pressão dele pela massa molar dividido por RT. Perfeito? Então vamos voltar lá. Essa continha aqui, galera, então ficaria da seguinte maneira. A densidade do gás A é a pressão dele vezes a massa molar dividido por RT. Temperatura. Temperatura, eu vou colocar a temperatura A, tudo bem? Aqui seria a pressão do gás B, massa molar do gás B, dividido por RTB. Esse seria o cálculo que nós deveríamos fazer para calcular a relação. Só que você só vai ter que fazer esse cálculo inteiro se a pressão do A for diferente da B e se a temperatura também for diferente. Por quê, galera? Porque se você tiver dois gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, ou seja, tá? Deixa eu só anotar aqui uma observaçãozinha para vocês que é importante. Então, se eu levar em consideração que os dois gases estão na mesma pressão, então a pressão de A é igual à pressão de B, e na mesma temperatura, se eu levar isso como consideração aqui, que é o que mais aparece para vocês em exercícios, olha o que acontece nessa fórmula. A pressão do A cancela com a pressão do B, a temperatura do A cancela com a do B, e o R também vai se cancelar porque é o mesmo. Portanto, se eu tenho a densidade de um gás em relação ao outro, caso eles estejam na mesma condição de temperatura e pressão, a densidade também é uma relação entre as suas massas. Então, é a massa molar do A sobre a massa molar do B. Tá certo? A gente vai ver alguns exercícios. Por exemplo, se eu encher uma bexiga com a boca, eu estou enchendo ela com CO2, que é gás carbônico. A massa do gás carbônico, se a gente calcular, é 44 gramas por mol. E o nosso ar, ele é composto de vários gases. E eu já vou mostrar para vocês que a massa molar do ar é 29 aproximadamente, 29,9. Tudo bem? 28,9. Existem variações aí, depende dos gases que a gente considera, tá? Então, galera, por conta disso, um gás enchido pela boca, ele não vai subir na atmosfera, porque o CO2 é mais pesado, ele tem maior massa. Agora, se eu encho um balão de hélio, ele vai subir, porque a massa do hélio é 4 e a massa média do ar atmosférico é 28,9. Então, para você saber se um balão vai subir ou vai descer na atmosfera, é só você analisar a sua massa. Se ela for maior que 28,9, ele não sobe. E se for menor, ele sobe. Perfeito? Considerando que estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Tá? Aqui é o que eu vou comentar agora com vocês, relacionando o ar, tá certo? Então vamos lá, ó. Se eu fizer uma relação com o ar, galera, não se esqueçam disso, tá? É importante vocês anotarem. A massa atômica do ar, média, é de 28,9, tá certo? Gramas por mol. Então, se eu tiver a relação entre a densidade de um gás A em relação ao ar atmosférico, como que vai ficar? Vai ser a massa desse gás A dividido por 28,9. Porque esse 28,9 é a massa do ar. Entenderam? Então, isso é muito importante. Ou vão aparecer dois gases, exatamente, ou pode aparecer um gás em relação ao ar atmosférico. Tá certo? Então, aquele exemplo que eu dei do balão, né, dele subir ou descer, se eu tiver um balão de CO2, ele desce, ele não sobe. Por quê? A massa do CO2 é 44. Ó, é maior que a massa do ar. Então, ele é mais denso. Agora, se eu tiver um balão e esse balão foi preenchido por hélio, a massa do hélio é 4. Então, esse balão, ele vai subir. E por conta do quê? Porque a sua massa molar é menor do que a massa do ar. Tá certo, gente? Então, é bom vocês lembrarem um pouquinho aí dessa massa do ar. Mas eu explico também no finalzinho dessa aula como calcular, perfeito? Vamos lá, então. Agora eu vou avançar para difusão e efusão de Graham, tá?
Como eu estava sem espaço naquela luzinha, galera, eu vou explicar aqui como chegar naquele valor de densidade, tá certo? Ó, então, para a gente chegar no valor de densidade do ar, vai ficar da seguinte forma, ó. A densidade do ar, lembra lá que o ar é formado por aproximadamente 78, né, por cento de nitrogênio, 21% de oxigênio. Se eu somar 78 com 21, já dá 99, certo? E a gente considera que o outro 1% é argônio, tá? Para facilitar o cálculo, muitas vezes nós consideramos uma aproximação, que o ar é formado por 80% do gás nitrogênio e 20% de oxigênio. Então, o que eu vou fazer aqui é a densidade média. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa do nitrogênio, que é 28, e vou multiplicar por 80, que é a sua porcentagem. Aí eu vou somar com a massa do oxigênio, que é 36, vezes 20. E eu vou dividir, galera, tudo isso por 100. Perfeito? Fazendo essa conta, a gente vai chegar em um valor de 28,8, tá certo? Aí você vai falar, ah, professor, mas você errou. Você falou lá no comecinho da aula que era 28,9. Sabe por que que deu essa leve diferença? Porque a conta que eu acabei de fazer, galerinha, eu não levei em consideração o argônio, tá certo? Alguns exercícios vão te dar o valor de 28,9, mas se ele não fornecer, é só você lembrar dessa composição aqui do ar. 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, tá certo? É uma aproximação muito boa e ela pode ser utilizada em exercícios, tá? Então, aquele valor tabelado vem daqui. Continuando, então. Vamos trabalhar agora com difusão e efusão gasosa e finalizar essa aula com lei de Graham. Primeiro, dois conceitos importantes para vocês aí. O que é difusão e o que é efusão. A difusão gasosa é quando você tem um gás que ele se espalha por meio de outro gás. Isso é natural, é espontâneo, tá certo? Então, por exemplo, se eu abro um vidro de perfume num canto de uma sala de aula, esse cheiro ele vai se espalhar pela sala, certo? Só que ele vai se espalhar da onde está mais concentrado para onde está menos. E como que ele caminha pela sala? Ele vai caminhando pelo ar que está presente na sala. É como se ele usasse o próprio ar da sala como caminho para ele se espalhar, tá certo? Então, difusão é o espalhamento espontâneo do gás, e eu dei o exemplo aí do frasco de perfume. Agora, a efusão gasosa é quando você tem um gás, ele está confinado dentro de um recipiente e ele escapa por um pequeno orifício. Então, esse fenômeno do escape do gás, né, é chamado efusão gasosa. O exemplo que eu dei ali, galera, para vocês, é o caso de uma bexiga, tá? Então, eu tenho uma bexiga cheia, a bexiga tem poros, né, no látex, enfim, e com o tempo, esse ar que está dentro vai saindo por esses poros. Perfeito? Então, esses dois conceitos são bastante importantes para a gente também compreender a lei de Graham que vai vir na sequência. Vamos lá, então. Lei de Graham, só para a gente já ir para o finalzinho dessa nossa aula. A lei de Graham, galera, ela trabalha tanto com a difusão quanto com a efusão, tá? Mas, de forma generalizada, Graham vai falar do quê? Velocidade. Como que um gás caminha, tá certo? Então, Graham, ele propõe o seguinte, né? Através de estudos e cálculos, ele chega na conclusão de que a velocidade com que um gás se propaga, com que um gás escapa, é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua densidade. Só que lembra que a gente acabou de ver densidade? E eu falei que a densidade ela é proporcional à massa? Então, ao invés de você fazer uma proporcionalidade com densidade, que a gente teria que fazer um cálculo, a gente pode fazer em função da massa, tá? A gente já vai discutir dois exemplos aí, mas a ideia é a seguinte, galera. Equação de Graham, tá? Vamos supor que eu tenho dois gases. A velocidade do gás A dividido pela velocidade do gás B é igual a raiz quadrada da densidade do gás B
dividido pela densidade do gás A. Por que, que o B estava embaixo e aqui ficou em cima? Porque não esquece, olha o que eu falei aqui em cima, ó. É inversamente proporcional, tá certo? Então, a proporção não é direta, ela é inversa. Então, por conta disso, eu tenho que fazer essa inversão. Só que, como eu falei, né, densidade é proporcional à massa. Então, ao invés de eu usar essa formulinha aqui, eu posso usar essa, ó. A densidade é proporcional, né? Teoricamente, aí, à massa, né? Lembra lá que a gente viu? Então, eu posso falar que a velocidade do gás A dividido pela velocidade do gás B é a raiz quadrada da massa molar do gás B dividido pela massa molar do gás A. Perfeito, gente? Cuidado aqui, tá? Nessa anotação minha. Eu não estou dizendo que a densidade é igual à massa, tá certo? É que se você tem dois gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, as suas densidades são proporcionais em relação às suas massas molares ou massas moleculares. Tá certo? Então, para abordar a lei de Graham, eu vou trabalhar com dois exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo meu, galera, é o seguinte. Imaginem que você tenha um tubo de vidro. E nesse tubo de vidro, galera, a gente vai fazer o seguinte. Em um dos lados, eu vou colocar um algodão, vou tampar ali a extremidade do tubo, e eu vou colocar um algodão que tem HCl, ácido clorídrico. E no outro lado, na outra extremidade, eu vou colocar também um chumaço de algodão, tampar o tubo, com amônia, NH3. Tá certo? Esses gases, galera, quando eles entram em contato, eles formam uma fumaça branca. E essa fumaça deixa dentro do anel deixa dentro do tubo um anel acinzentado. Isso é observável a olho nu. Então eu quero propor para vocês aqui a ideia do seguinte: eles vão se encontrar e vai deixar uma marca. Essa marca, vocês acham que vai ficar mais próxima do HCl, mais próxima do NH3 ou exatamente no meio? Como que eu determino isso? É pela velocidade do gás. E como que eu sei se um gás é mais rápido que o outro? É pela massa. Quem tem mais massa, entre aspas, tá? É mais pesado. E se ele é mais pesado, ele caminha mais lentamente. Então aqui, ó, se eu for calcular a massa desse, o hidrogênio vale 1 e o cloro, galera, é 35,5. Então a massa molar dele é 36,5. Calcular para o NH3. O nitrogênio vale 14 e o hidrogênio vale 1. Então aqui vai ficar 17, porque tem 3 hidrogênios. Olhando para as massas, a massa do NH3 é menor que a massa do ácido HCl. Se o NH3, que é a amônia, tem menor massa, é porque ele tem maior velocidade. Então, a velocidade da amônia é maior que a velocidade do próprio ácido. Portanto, eu tenho certeza que esse anel branco, né, que forma dentro desse tubo, ele vai se formar mais próximo do ácido do que da amônia. Porque a amônia, ela vai conseguir, galera, percorrer um caminho aqui, ó, maior, porque ela é mais rápida, enquanto que o ácido percorre um caminho menor dentro desse tubo, tá certo? Então, eu tampo o tubo e deixo o vapor dessas duas substâncias reagirem entre si, tá certo? Só para vocês, a nível de curiosidade, porque isso pode aparecer em exercício também, essa reação vai formar um sal. É o cloreto de amônio. Perfeito, galerinha? Vamos avançar aí para o nosso exemplo 2 e o último exemplo. Nesse exemplo aqui, galera, eu gosto de propor o seguinte, ó, vamos lá. Só um minutinho aí. Eu gosto de propor o seguinte aqui. Eu tenho duas bexigas. Vamos supor que essa primeira bexiga, ela está preenchida com CO2.
a massa dele é 44 gramas por mol. E vamos supor que essa bexiga verde ela esteja preenchida com hélio. A massa do hélio é 4 gramas por mol. Perfeito? Se a gente prestar atenção aqui, ó, se eu pegar o 44 e dividir por 11, dá 4, certo? Então, o que a gente pode propor aqui? Vamos pensar, se eu fizesse a pergunta, qual das duas bexigas vai esvaziar mais rápido? Seria a do hélio. Por que a do hélio vai murchar mais rápido? Porque não tem menor massa? Se o hélio tem, se essa daqui tem a menor massa, o gás que está dentro, né? Então, ele sai com maior velocidade. E se ele sai com maior velocidade, essa bexiga, ela vai esvaziar muito mais rápido do que a do gás carbônico. Tá certo? Então, é muito importante vocês entenderem aí o processo, né? O porquê que ela esvazia mais rápido. É simplesmente porque o gás que está dentro dela é tão leve que ele consegue se difundir e escapar da bexiga com uma taxa de velocidade maior. E, consequentemente, se ele tem uma maior velocidade de saída, essa bexiga ela vai esvaziar em um menor tempo. Perfeito, galerinha? Espero que tenham compreendido todo o processo aí dessa nossa aula. A gente tentou aí fazer a construção dos conceitos de forma a trazer os exemplos clássicos que aparecem nos vestibulares. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá certo? Muito obrigado, galerinha. Até a próxima aula.